Hoje eu vou fazer uma coisa que eu estou ensaiando fazer há muito tempo e só agora eu criei coragem, que é montar um aquário de acrílico. Então olha só, nesse caso aqui específico eu vou montar um aquário para tirar foto, né, aquelas fotos em fundo branco, infinito, então o acrílico é branco, né, só com a parte da frente transparente. O próprio aquário ele vai virar um Aqua Studio, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse resultado depois, né? Mas o que eu quis compartilhar com vocês é o que eu aprendi, né, nessa técnica de fazer aquários em acrílicos. Eu li bastante, né? Um pouco diferente das técnicas que a gente usa com vidro e silicone. E nessa leitura, né, que eu fiz, eu vi que lá fora, em outros países, Estados Unidos e os países da Europa, assim, os aquários de acrílico são até mais comuns que os aquários de vidro, por alguns motivos, né? Um deles é que lá fora, o acrílico, ele é um pouco mais barato que o vidro, né? E aqui no Brasil o vidro é mais barato que o acrílico. Então eu acho que esse é um dos motivos dos aquários aqui no Brasil, a maioria deles ser de vidro. Uma outra diferença óbvia é que o acrílico ele risca muito fácil, né? O vidro ele demora mais para riscar, só que o acrílico é muito mais leve, né? E ele é bem mais flexível. Então, para algumas situações, um aquário de acrílico faz mais sentido. Como a gente vai muito para campo, um aquário mais leve e que não quebre tão fácil assim, ele é uma vantagem. Então, eu vou tentar fazer esses aquarinhos de acrílico e vou ver se o resultado é bacana. Eu já vi vários fotógrafos de peixes, né, tirarem fotos com aquários de acrílico, os resultados são bem interessantes. Inclusive tem um grupo no Instagram, que eu acho que é Fish Korea ou Fish South Korea, depois eu vou colocar o link aí, que eles têm umas fotos bem legais dos peixes lá, né, da Ásia, com os aquarinhos de acrílico, né? Então eu falei assim, vou fazer um também, vamos ver como é que fica. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. A primeira diferença, né, que eu notei quando comecei a trabalhar com acrílico é que o acrílico não cola com silicone, né? Então o silicone, puser no acrílico, quando secar ele vai simplesmente soltar. O acrílico ele é muito lisinho, ele é maleável, né? Então o silicone não serve para colar acrílico. Existe uma cola específica, né? Várias colas para acrílico, né? E ela não é, essa cola de acrílico ela não é uma cola de preenchimento como a de silicone. Então se o vidro ele tiver algumas imperfeições, ou se não encaixar direitinho, você tacar um monte de silicone no meio ali, o silicone vai secar, ele vai preencher aquele espaço e ele vai vedar. No caso do acrílico, não, né? Essa cola, ela vai dissolver o acrílico, né? E depois ela vai secar de novo, é como se fosse uma cola de contato ou uma cola de solda. Então, as arestas, né? Essa é uma das diferenças. O acrílico ele tem que ser muito bem cortado, né? Muito bem lixado, ou até cortado a laser. Então eu achei um site, né, na internet que já você põe as dimensões que você quiser lá e ele já corta a laser. Então olha só que bacana. E aí sim ele vai ficar perfeito, né, que quando você puser a cola, ela tem a superfície ela já tem que estar bem encaixadinha e a cola ela vai por capilaridade preencher esses espaços, né, e aí vai dissolver, secar e soldar essas partes. Essa é a principal diferença de trabalhar com acrílico. E aqui tem os tamanhos, né, que eu vou mostrar para vocês os passos aqui de colagem e se vai ficar bom ou não, né? Vamos torcer. A primeira coisa que precisa ser feita é limpar bem todas as peças. Aqui eu usei um paninho com álcool e passei cuidadosamente em todas as superfícies. Algumas peças vieram com manchas, mas as manchas saíram todas nessa limpeza que eu fiz com álcool. Uma coisa importante de se falar é que as peças de acrílico transparentes vêm com uma película para proteger contra os riscos no transporte, no manuseio. Antes de colar, a gente deve retirar essa película que vai ficar na parte de dentro, que vai ser colada. Depois de limpas, chegou a hora de posicionar as peças. A melhor forma é utilizar fita crepe para segurar as peças nas posições desejadas. A vantagem da fita crepe é que ela pode ser retirada facilmente e isso vai ajudar na hora de fazer os ajustes finos. Lembre-se que não podem ficar espaços entre uma peça e outra. Após a montagem, cheque várias vezes de todos os ângulos se elas estão bem encaixadas. Se você observar que ficou algum espaço, não fique com preguiça. Retire a fita crepe e reposicione as peças até ficar com o encaixe perfeito. Bom, eu coloquei então as peças aqui com essa fita crepe
ficou bem justinho, né? As peças foram cortadas a laser, como eu tinha falado, então elas já estão no tamanho certinho, só para encaixar. Acho que esse aqui vai ficar bem legal, né? Então no final a gente ainda vai tirar essa película aqui e vai ficar bem interessante. Tô curioso para ver o resultado, hein? Será que deu certo? Acho que deu. Então, pessoal, a gente está aqui agora fazendo a colagem, né? Essa colagem do acrílico é um pouco mais complicada do que eu estava pensando no começo, né? Então a gente tem a cola S330, né, que é uma cola especial para quando o acrílico vai precisar ter muita pressão, trabalhar, ou seja, para aquários, né? E tem o catalisador. Então a gente tem que misturar o catalisador numa proporção de 1 para 25, né? E aí, depois de misturar um pouquinho, uns 5 minutos, ele está pronto para aplicar. A aplicação ela é com a seringa e ela é um pouco mais densa do que eu estava imaginando, né? Então olha só, tem que apertar bastante força, ó, e aí vai saindo bem devagarinho, né? Então a gente vai fazer, eu já fiz alguns testes aqui nessa caixinha, nessa outra aqui, não sei se ficou boa. Eu vou finalizar essa e aplicar nessa daqui para vocês verem com um pouco mais de detalhe. A cola de acrílico é diferente da silicone, né, que a gente usa em aquários, porque aqui ela é uma cola por capilaridade, então você coloca ela aqui na aresta e ela vai, né, percorrendo. Então tinha acabado a cola, tá faltando só esse lado aqui. Não sei se está conseguindo pegar aí, ó. Então estou aplicando. E ela vai se movimentar por capilaridade onde o acrílico está em contato um com o outro. Trabalhar com aquário é mais fácil, né? Com aquário de vidro. Tá, agora eu vou fazer a aplicação do zero nesse daqui, ó. Então, né, ó, todos os lados já estão presos, eles têm que estar em contato bem firme, né, um com o outro e sem falhas, né? Depois que a gente está com isso garantido, vamos fazer a aplicação. Então vamos lá. Bom. Tá vendo? Nisso ela vai percolando, né, por entre as peças por capilaridade. Não sei, bora ver se vai dar certo. Então, por enquanto é isso. Agora a gente tem que esperar 60 minutos pelo menos, mas acho que eu vou esperar até amanhã, uns 2 dias. E aí depois a gente vai ver se colou. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí se deu certo esses aquarinhos aí de acrílica. Beleza, bora ver, gente. Então, esse daqui é o resultado, né? Hoje a gente está 24 horas já depois que eu colei as peças. Já tirei todos os durex, dei uma limpadinha, passei o álcool e agora é o grande momento de encher de água e ver se não está vazando. Eu dei uma olhadinha aqui, eu acho que ficou bem interessante, é a primeira vez que eu faço, né, um aquarinho de acrílico e tem várias diferenças, né, em relação ao trabalhar com vidro e silicone. Eu deixei cair algumas gotinhas, né, vocês podem ver aqui. Não sei se vão conseguir ver, tem algumas gotinhas, mas eu tinha lido em algum site que se tivesse gotas não era para tentar limpar enquanto estava molhado, então não limpei. Não sei se vai aparecer quando tiver com água, né? Mas algumas dicas aí então para vocês que quiserem fazer em casa, tomem muito cuidado para não cair gotinha, principalmente na parte da frente, né? Esse aqui não caiu, mas estou bem curioso, estou bem ansioso aí para ver se vai vazar. Então vamos encher de água e daqui a pouco a gente faz as considerações finais aqui do nosso projeto. Por enquanto tá muito legal. Rapaz, acho que foi, hein? Uhul! Não sei se ficou bom isso aqui. Acho que deu certo, hein? Caramba, massa demais. Então, esses aquários estão com água aqui faz já mais de meia hora. Por enquanto, nenhum vazamento.
né? E acho que deu certo. Então tá aí, ó, meus primeiros aquários de acrílico. Muito legal, cara. Fiquei muito feliz de fazer, faz tempo que eu queria fazer, só que no dia a dia a gente vai deixando para depois, né? Mas deu certo aqui e consegui mostrar para vocês. Eu mexi um pouquinho neles e eu observei umas coisas bem interessantes. Realmente parece que o acrílico transparente é visivelmente mais transparente que o vidro mesmo. Isso vai ser muito bom para as fotos. Esses aquários aqui, eles têm esses tamanhos porque eu estou bolando uns aquários específicos para tirar fotos de alguns tipos de peixe, né? Inclusive de larvinhas. Então tem algumas larvinhas de peixe ou fases bem iniciais de peixes que eu vou tirar foto com esse aquarinho aqui. Aí peixes um pouquinho maiores aqui, né, e por aí vai. E eu tenho alguns outros aquários bem maiores também, mas isso eu vou falar em outro vídeo para vocês, né? Esse vídeo aqui é só para mostrar mesmo a experiência de montar esses aquários em acrílico. Eu achei muito interessante. Vocês devem estar percebendo que esse acrílico aqui, ele é grossinho, né? Ele é meio centímetro e eu fiz de propósito para facilitar as contas na hora de cortar as peças, né? E eu encomendei essas peças aqui num site. Então elas já vêm cortadas a laser e bem retinhas, bem no esquadro. Isso é muito importante para quando você vai fazer, principalmente aquários, né? Que a cola ela funciona como uma cola de contato, né? Uma cola que ela vai por capilaridade, como a gente já falou agora há pouco no vídeo. E se tiver imperfeições, ela não preenche e aí vai vazar. Outra coisa que eu estava percebendo, né? Depois eu vou olhar com calma, mas aquela gotinha que tinha ficado de cola, né, no vidro transparente e até nos outros também. Quando você preenche com água, você não vê ela, né? Eu acho que ela tem a mesma refração, né, do que a água, talvez. E pelo menos assim, ó, a olho nu, eu não estou conseguindo ver, né? Quando eu tirar as fotos, eu vou perceber direitinho. Mas quando vocês forem aplicar aí, ou nas próximas aplicações que eu for fazer, vou ter um pouco mais de cuidado. Então fica aqui algumas dicas se você for tentar montar o seu aquário aí de acrílico, né? Uma delas é usar fita crepe ao invés de durex. Então esse foi um dos meus erros nesse aquarinho aqui, mas deu para consertar depois, dá para tirar a cola, né? Mas a fita crepe ou essa fita zona aqui, que é um tipo de fita crepe só que mais grossa, ela sai mais fácil, né? Então é melhor de você manusear. Eu usaria na próxima vez uma seringa com maior volume, né? Que eu usei uma de 5 ml, que ela é muito pequenininha. Então dá muito trabalho de aplicar, então talvez usar uma seringa de 10 ou de 15 ml ou até um pouco mais. Eu vi nos vídeos aí da internet que o pessoal usa luva também, né, para não ficar marca de dedo, né? Eu usei luva num deles, né, faz diferença, só que a luva atrapalha um pouco para mexer com a fita crepe. E eu acho que uma coisa que funcionou bem é esse acrílico mais grosso, né, que ele tem mais área de contato também, de cola, é mais fácil de trabalhar e o aquário fica bem fixo, né, bem rígido. Pô, gostei, cara. Vou fazer uns aquários maiores aí pra display também. Pena que risca, né? Bora ver quanto tempo vai durar esse acrílico sem riscos assim. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer isso aqui. Vou fazer mais, né? E põe no comentário aí se vocês têm aquário de acrílico, se vocês conhecem alguém que tem aquário de acrílico, se você trabalha com acrílico e eu fiz um monte de coisa errada aí, por favor, coloca aí nos comentários, que vai me ajudar e ajudar o pessoal aí que está assistindo os vídeos também. Isso aí, galera. Então, até a próxima e fica ligado aí que eu vou postar os vídeos da gente usando esses aquários também, mais pra frente. Isso aí, pessoal. Até breve.